Chamou muita atenção, o Edu, o que ele falou sobre a situação envolvendo o trabalho dele, né? Que ele falou, ó, quem tem que fazer essa análise é vocês, é até difícil fazer uma autoanálise. Mas que análise você faz do trabalho que é muito cedo ainda, muito prematuro, mas dá para fazer algum tipo de análise do trabalho do Larcamón no Cruzeiro? Dá para fazer a análise que ele tem uma ideia definida de jogo e está implementando ou tentando implementar essa ideia nesse início do Cruzeiro. E a gente falava sobre isso, né, lá atrás. O Cruzeiro fez um jogo, no segundo jogo já havia um caminhão de críticas. Porque o Marlon não pode jogar assim, porque o zagueiro tem que ser fulano de tal, porque não pode ser dessa maneira. Cara, eram 2 jogos na temporada. Aí veio o Clássico e o Cruzeiro ganhou o Clássico. E aí traz uma paz para o cara desenvolver melhor o seu trabalho e traz uma confiança para o torcedor e para a imprensa também, para que ele possa seguir com a sua ideia, com as suas escalações, sem tanta cobrança. E em seguida veio o bom jogo diante do Patrocinense, uma boa vitória, e esse jogo chamou a atenção que o Larcamón não fica preso a uma única ideia de jogo e chamou a atenção que há trabalho no dia a dia da Toca da Raposa para alternativa tática. O Patrocinense veio fechado com uma linha de 5, outra de 4, com apenas um jogador marcando a saída de bola do Cruzeiro, que era o Caio Bi. Só ele marcava a saída de 3 do Cruzeiro. Rapidamente, o Cruzeiro desmanchou essa saída de 3, passou a sair só com 2, porque não justificava. Com um jogador adversário marcando 3, você já tem uma superioridade numérica com 2, você não precisa de 3. Então o Larcamón simplesmente pegou o Marlon e soltou. Marlon por um lado, o William para o outro, centralizou um pouco mais o Arthur, o Robert já joga centralizado naturalmente, e o que ele faz? Já que o Patrocinense está tão fechado, eu vou trazer o meu jogador mais talentoso para participar dessa construção. Traz o Matheus Pereira para o círculo central, dá liberdade não só para ele circular na intermediária entre as linhas do Patrocinense, como também para vir buscar essa bola. E os 2 gols do Cruzeiro saem de passes do Matheus Pereira lá no meio de campo praticamente. Um no meio de campo e outro na intermediária ofensivo. Então, ele soube ler o jogo do adversário. É claro que dentro de campo os atletas também souberam e não é simples. Eu jogo com uma saída de 3, o adversário está me obrigando a jogar diferente, eu vou jogar e vai fluir. Não é simples fluir o jogo, e fluiu. Ou seja, eu imagino que o Cruzeiro trabalhe isso também no dia a dia da Toca. Olha, se o adversário vier com menos marcadores na nossa saída, a gente pode fazer uma saída com 2 e vamos soltar o terceiro jogador, no caso é o Marlon, para virar mais um jogador de ataque. E aí você explora o talento do seu melhor jogador, que é o Matheus Pereira, que é o cara que tem um passe diferenciado, porque não adianta também você colocar qualquer um para achar 2 passes como o Matheus Pereira achou naquele jogo diante do Patrocinense. É início de trabalho, já tem uma ideia que a gente consegue observar, consegue enxergar no Cruzeiro, mas é óbvio que as vitórias, os resultados positivos, eles trazem uma paz, uma tranquilidade para que continue esse trabalho. Porque você vai se recordar, o primeiro jogo contra o Vila não foi bom, era o primeiro jogo, e contra o Atlético foi melhor. E um monte de... Não pode ser assim, não pode ser aqui, esse cara não pode jogar assim, com 2 jogos de um treinador que acabou de chegar. E aí veio o jogo, o Clássico, o Cruzeiro não mudou a forma de jogar também, e acabou vencendo, e aí traz essa tranquilidade. O fato de você vencer te ajuda muito, principalmente para o técnico que é desconhecido, ou era desconhecido até então para a maioria, para o grande público aqui em Minas Gerais, e esse cara agora tem mais tranquilidade, porque junto com os resultados o Cruzeiro tem feito bons jogos. Olha, o que tem me chamado a atenção é o fato de que os jogadores estão entendendo o que ele quer, né, que o Larcamón quer, isso é importante, né? Porque se o jogador não comprar a ideia também, o negócio não vai. Mas ele também está procurando entender o futebol brasileiro, porque nos países que ele trabalhou não existe estadual. Por exemplo... É só Campeonato Nacional e Copa Nacional. Então tem uma competição a mais. E parece que ele também está procurando entender bastante como é que é a situação. E tem um mérito aí dessa gestão do Cruzeiro, né? E eles vão bem na escolha de treinadores, né? Eles estudam bastante e tal. Então o Pesolano, mais ou menos nessa linha, não era um treinador conhecido, não era um treinador caro, e é um cara que fez uma Série B de excelência, né? O Campeonato Estadual do ano passado foi ruim. Mas aí, muita confusão, ele queria sair, os jogadores já sabiam que ele ia sair,
Ali realmente foi uma bagunça, né? Mas o Pesolano, eles acertaram. O Pepa, embora tenha sido demitido, para mim eles acertaram. É um outro bom treinador. Também Eles acho. erraram na demissão. Erraram mais ou menos, né? Entre aspas. Porque, por exemplo, a gente tá vendo a importância que a SAF dá, e não pode ser diferente. Acho que não pode ser diferente nem pro clube, para a categoria de base, né? Para essa transição de trazer a molecada para o time principal. Isso tem sido muito importante. Talvez eles tenham errado muito mais na reposição do que na demissão em si. Ou até na gestão ali, eles tomarem ali as rédeas desse relacionamento do Pepa com a molecada. Mas enfim, é outro cara que é muito bom treinador e agora eles acertam também no Larca, né? Ou Nico, como o nosso querido Pansieri tem chamado na intimidade, forçando até uma relação mais próxima, né? Tem feito isso? Ele chama de Nico. Forçado a... eu acho que ele quer, sabe? Ele tá querendo fazer amigos. Mas E ele é bom treinador e tem, assim... Aí é informação. Os jogadores gostam muito dele. Gostam muito dele da forma como eles são tratados. Gostam muito dele no treinamento. E aí, tem algumas coisas que realmente ele não conhece. Você falou de conhecimento, tá? Tem algumas coisas que ele não conhece. E talvez, não sei como que é a relação lá do pessoal do futebol, do Cruzeiro com a comissão técnica, talvez até poderia ter poupado ele de cometer alguns equívocos, ou até esse pessoal da direção até tenha forçado ele a cometer algum equívoco. Porque, por exemplo, o Palácios, acho que está mais provado, acho que está definitivo, não tem mais o que fazer, ele não tem condição de jogar com a camisa do Cruzeiro. Mas você pode dar um sinal no campeonato estadual, na primeira rodada, para o mercado. O Palácio, nós estamos usando aí, saiu jogando, é titular aí do time, joga na lateral, joga na zaga. É versátil? É versátil, jogador forte fisicamente. E jogou por causa da lenhada do Zé Ivaldo no jogo treino com o Itabirito, né? O Zé Ivaldo deu uma entrada fortíssima num cara do Itabirito, no jogo treino na toca, foi expulso do jogo treino, aí o Larcamon ficou com raiva e tirou ele do jogo de Nova Lima. Mais ou menos o que aconteceu contra o Patrocinense, né? Que ele deu uma voadora no cara no meio de campo. Totalmente desnecessária. Se ele acerta, é cartão vermelho. Então ele falou, eu tô ganhando de 1-0. Um jogo que é importantíssimo pra mim. Vou ficar com um zagueiro destemperado, amarelado. E é isso, o Zé Ivaldo é bom jogador. Fisicamente, ele evoluiu bastante em relação a 2022. Concorda comigo? Concordo. 2022 era mais cheinho. Agora o Zé Ivaldo tá fino. Né? Fino, até mais veloz. E tem a entregar tecnicamente. É bom zagueiro. Só que tem esses problemas, já vai cumprir suspensão. Né? Mas eu não sei exatamente, essa parte eu não sei. Mas algumas coisas que ele poderia ter evitado. Né? Acho que ele não precisava experimentar, porque deu um susto, né? Porque, assim, mas se ele tá vendo o dia a dia, ele acha que o Palácio é melhor do que o João Marcelo, que é melhor que o Zé Ivaldo, então dá um sustinho no torcedor. E tem uma outra coisa que e aí eu sou radicalmente contra, né? Do treinador, ele tem um esquema de jogo dele, independente do clube que ele vá. E isso acontece no futebol mundial, né? É confortável para ele, mas não é confortável para o time, para o elenco. É um erro de avaliação dos jogadores que tem. Eu acho que ele nem... Para o esquema. Os jogadores, o grupo tem que se adaptar ao esquema dele. Mesmo que você não tenha caras com essa característica. A gente viu, por exemplo, eu falei aqui do Pesolano, ele, no Campeonato Mineiro, ele insistia em jogar com 3 zagueiros, ele não tinha 3 zagueiros. Ele inventou o Bruno Rodrigues de lateral. Entendeu? Então, assim, porque ele queria... Aquele esquema tático era confortável para ele. Aquele esquema tático deu algumas coisas para ele. Mas você não pode impor isso independente do time que você tem nas mãos, do elenco que você tem, as peças que você tem nas mãos. Então, isso acho que chega a incomodar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu fico com essa informação de que ele é um cara bem estudioso, que tem um bom dia a dia de treinamento, que tem uma ótima relação com os atletas. Os atletas gostam do trabalho dele, gostam dele. E aí entra naquilo que você falou, dos caras comprarem a ideia. Então, mesmo discordando de algumas coisas, os caras vão lá e fazem a função, né? Aconteceu, por exemplo, com o Marlon. E acho também que o Clássico, ele é um caso muito à parte. Ainda falando do Pesolano no Campeonato Mineiro do ano passado. Foi um campeonato horroroso. O time teve 3 vitórias em toda a competição. O Cruzeiro já tem 3 vitórias agora.
Em 4 rodadas. Então, se o Cruzeiro ganhar do América, ele vai ter mais pontos em 5 jogos do que nos 10 do ano passado, que foram 8 mais 2 da semifinal, que ele perdeu as 2. E mesmo assim, com esse campeonato difícil, o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Atlético. Mereceu vencer no Independência. Empate 1-1. Aliás, um jogo que também teve 2 torcidas e que foi uma bagunça danada, né? Então, o Clássico, ele tem uma vida própria, né? Então, naquele campeonato mineiro que o Cruzeiro foi mal, fez um bom Clássico. Agora, essa vitória contra a Patrocinense já é diferente. O time já jogou bem, diferente dos 2 primeiros jogos. Se impôs, ele mostrou variação, como disse o Edu, sabe? Então, já fica com uma outra cara, né? E tem o Matheus Pereira, que pra mim, por enquanto, é o melhor jogador do campeonato e tá roubando a cena, né? Ele tá fazendo coisa que pouquíssima gente no Brasil tá fazendo. Foi interessante, eu falei, Romano, na própria sexta-feira, teve o Paulo César Vasconcelos, né? Que já é mais veterano, né? Ele lembrou uma coisa interessante, né? Ele falou assim, olha, esse tipo de passe que o Matheus Pereira deu nesses 2 gols, há alguns anos, todo mundo ia tratar como a lá Gerson. Né? O Gerson, né, que era o camisa 8 da Seleção Brasileira na Copa de 70, que é carinhosamente chamado de canhotinha de ouro, né? Ele tinha como característica esse tipo de passe, né? Esse tipo de passe longo para poder aproveitar a infiltração dos colegas dele. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Tem jogador que tá tentando aí. Não é fácil o passe, não é fácil para quem entra, né? Porque tem a questão da linha do impedimento. Não é? E é interessante que foram 2 lances muito parecidos, né? Tanto o do Marlon quanto o do Arthur Gomes. Então, quer dizer, é uma situação que realmente, eu acho que um grande mérito que existe neste Cruzeiro, né? É dar ao Matheus Pereira com uma organização, mas meio que uma liberdade total, né? E é uma situação que você vê que é prevista em treinamento. Como, por exemplo, aquela passagem pelo lado esquerdo, quando o Arthur procura sempre no fundo. Isso aconteceu contra o Vila Nova em algumas oportunidades. O Matheus, ele acha o Arthur pelo lado esquerdo e faz a ultrapassagem para fazer o cruzamento ali na frente. Também é uma situação prevista em treinamento. Então, além da qualidade dos caras, existe um treino que facilita a movimentação, né? Que o cara sabe que ele tem que entrar ali, que o cara sabe que onde ele tem que atacar o espaço, o cara sabe onde ele tem que meter a bola, e isso ajuda demais no jogo. Outro ponto do Larcamon, quando ele chega ao Cruzeiro, a gente vai procurar saber, estudar o técnico, ele é um treinador, pelo menos no futebol mexicano, ele não gostava muito de pressionar a saída do adversário. Marcava ali da intermediária para trás ou no seu campo de defesa, bloco médio e bloco baixo. Ele fez isso contra o Vila, contra o Atlético, não foi um time de pressionar muito. Mas ganhou o clássico contra o Atlético na marcação, pressionando a saída do Atlético. Quando no segundo tempo ele adianta o Matheus Pereira para marcar por dentro junto com o Dineno e Arthur Gomes e João Pedro por fora. 4 jogadores marcando a saída dos 3, 4 jogadores do Atlético. Obrigou o Everson a quebrar quase todas as bolas. Então ele abriu mão de uma maneira que ele prefere defender, porque o jogo estava pedindo outra maneira para defender. Então ele adiantou a marcação. Então a gente estava falando aí dessa diversidade do Cruzeiro com a bola, no jogo contra o Patrocinense soltar o Marlon, sem a bola, o Cruzeiro também mostrou uma alternativa no clássico contra o Atlético. E sobre o Matheus Pereira, Romano, eu tenho escutado muita gente, o Cruzeiro vai ter que fazer o impossível para contratar, em definitivo, o Matheus Pereira no meio do ano. Ele é empresário no meio do ano, né? Ele não vai fazer o impossível, né? Essa gestão do Cruzeiro já deu provas por A mais B, porque o impossível eles não vão fazer. Eles vão fazer o possível. E o Matheus Pereira custa muito caro. 64, né? Bate quase 64 milhões de reais para ele ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro pode tentar negociar uma diminuição disso? Claro que pode. Ninguém está falando o contrário. Parcelamento? Pode também. Um parcelamento que ainda assim é muito caro. Eu acho que a primeira tentativa do Cruzeiro, e que já deve estar acontecendo, é prolongar o contrato. O empréstimo. Um empréstimo. Olha, vamos tentar prolongar até o final do ano esse empréstimo. O campeonato termina aqui no final do ano. É uma vontade do jogador. Acredito que o Matheus Pereira também esteja trabalhando para que isso aconteça. Prolongar esse empréstimo até o final do ano. Como que o Cruzeiro pode conseguir? Talvez até, olha, a gente vai prolongar
o empréstimo, nós vamos pagar o salário dele integral, a partir do meio do ano até dezembro. Porque hoje o Cruzeiro paga parte do salário. O Cruzeiro não tem a menor condição de pagar o salário integral do Matheus Pereira durante uma temporada inteira. Então, há maneiras de negociar a permanência de um cara que vai fazer a diferença para o Cruzeiro na temporada. Mas não dá para a gente chegar aqui no microfone de Itatiaia e falar que o Cruzeiro tem que fazer o impossível. Porque tem 10 anos que o Cruzeiro está fazendo o impossível e quebrou o clube. O Cruzeiro fez o impossível com o Montijo, o impossível com a Arrascaeta, o impossível com o Dedé e arrebentaram o clube. O Ronaldo não vai fazer o impossível para manter o seu melhor jogador. Ele vai fazer o possível. Ele vai usar de todos os artifícios, vocês não tenham dúvida que ele vai usar de todos os artifícios possíveis para a permanência do Matheus Pereira, nem que seja para prolongar o empréstimo até dezembro, para que ele jogue a temporada inteira com a camisa do Cruzeiro. Não sejamos irresponsáveis para chegar aqui e falar que tem que fazer o impossível. Não, o Cruzeiro tem que pagar 64 milhões. Se tiver, paga. Se não tiver, não vai pagar. Não tem como pagar 64 milhões agora. A não ser que dentro do planejamento do Cruzeiro tenha a possibilidade de adiantar orçamento da próxima temporada e que o Cruzeiro veja no Matheus Pereira um cara que vale todo o esforço possível para que ele seja contratado. Gente, é muito difícil. O Matheus Pereira não é veterano. O Matheus Pereira tem 27 anos. Não sei nem se completados 27 anos. 27. Então, ele é um cara que ainda tem muito a entregar no futebol. E tem uma qualidade... Ele é diferente. Desde o ano passado, quando ele voltou daquela lesão, você já via que o cara pegava na bola. Aliás, falaram, mas não joga tudo isso. O cara estava sem jogar, não fez pré-temporada. No segundo jogo, sofreu a lesão mais grave da carreira dele. Não, e não jogou no futebol brasileiro, né? Exatamente. Tem um período de adaptação também. Como qualquer estrangeiro chega, o brasileiro que não jogou aqui precisa desse período. Então, Romano, é bom que o torcedor do Cruzeiro tenha em mente. O impossível o Cruzeiro não vai fazer. Mas tenham certeza que o possível o Cruzeiro já está fazendo para tentar a permanência do Matheus Pereira, nem que seja até o final da temporada. Há artifícios para conseguir? Acho que sim. É o Ronaldo. Olha o tamanho do Ronaldo. Mas não sejamos irresponsáveis para bater de frente, para ir de encontro àquilo que a gente fala e prega. Porque a gente fala e prega. O clube tem que ser responsável. Trabalhar dentro do orçamento. Aí quando surge um grande jogador, não. Tem que fazer o impossível. Tem que gastar o que tem e o que não tem. Não tem que fazer isso e não vai fazer isso. Ô Edu, olha só, Romano, eu fiz uma conta rápida aqui. O Matheus Pereira está com os direitos econômicos estipulados em 10 milhões de euros, né? Se o Cruzeiro compra o Matheus Pereira e faz com ele um contrato de 5 anos, que é o máximo permitido, né? Ele terminaria esse contrato com 32 anos. Ainda é uma idade baixa para o futebol atual. Mas esses 10 milhões de euros divididos pelos 5 anos, daria 2 milhões de euros por ano. Esses 2 milhões de euros significam 10 milhões 680 mil, ou 890 mil por mês. Só de compra. Fora salário. Fora salário. Então, claro, existem investimentos, essa coisa toda, mas é interessante isso aqui. Dá 10 milhões 680 mil por mês, 890 mil por mês, aliás. Quer dizer, fora o salário. Se a gente for dividir esses 10 milhões de euros num contrato de 5 anos, que daria aí 60 meses. E a informação é que o salário dele no Al Hilal é de 24 milhões anuais, de reais. 2 milhões de reais por mês. Então, além de pagar o contrato do Matheus Pereira, o Cruzeiro... É claro que o Matheus Pereira, para ele seguir no futebol brasileiro, ele tem que reajustar o salário dele. Ele não vai seguir no futebol brasileiro ganhando 2 milhões de reais com a camisa do Cruzeiro. Ele teria que abater ali 50% desse salário. Se for vontade dele, ok. Mas pensa mesmo assim, no montante salarial. Mesmo assim, com salário e a conta que o Alexandre seria 1.800.000 tem que desembolsar por mês. Eu não vou ser irresponsável de jogar pra galera e falar, Cruzeiro tem que fazer o impossível, tem que gastar o que tem e o que não tem. Não, o Cruzeiro tem que fazer o possível e tomara que já esteja fazendo. Porque esse cara é diferente. Esse cara vai entregar, já está entregando, né? Mas nas competições mais importantes, esse cara vai entregar o que o Cruzeiro não tem há muito tempo, pelo menos nas últimas 3 temporadas. Tem uma questão aí, eu concordo com tudo que o Edu falou, né? Porque senão a gente vai estar caindo no que derrubou o Cruzeiro, né? E tantos outros clubes aí.
Só que eu acho que mesmo no futebol brasileiro, eu acho que deve ter gente louco pro Cruzeiro não conseguir Você acertar. não tem a dúvida. Você não tem as SAFs aí? Porque 1,5 milhão, algumas equipes do futebol brasileiro elas Consegue. praticam com tranquilidade. O salário, né? É. Sim. Então, eu acho que a questão aí, até pro clube, né, deve ser essa. Falar assim, olha, eu tenho essa possibilidade aqui de estender o empréstimo. Mas eu tenho gente batendo na minha porta para comprar. E 10 milhões de euros, tem gente aí que também vai meter tem. a mão no bolso e vai tirar. Ah, vai. Porque Tem gente se- fazendo E loucura. outra? Acabar de contratar um por 10 milhões de euros praticamente. Se o Matheus está fazendo tudo isso, um time que está se formando, e que tem um orçamento que não é dos mais altos do futebol brasileiro. Você imagina se ele cai num time aí que cheio de estrelas, cheio de jogador, mais ou menos do nível dele, né? Nossa. Então, acho que deve ter muita gente de olho no homem. Pois é.